Faixa 11. O autoexílio. Após aquela recuperação acima de todas as expectativas, minha visão voltou limpa e nítida. Eu já nem me lembrava mais como era enxergar os detalhes dos rostos, a energia das cores, a beleza da vida. Naqueles 4 meses em que estive em Miami, curti muito a minha filha Rebeca, então com 3 anos e meio. Podia ver seu sorriso, suas expressões, e me divertia em vê-la angustiada, tentando falar inglês com a sua prima Bianca, que tinha 6 anos e era nascida em Miami. Naqueles 4 meses resolvi contra-revolucionar a minha vida e, consequentemente, a de minha família. Estava determinado a mudar-me para os Estados Unidos. Desde o começo dos anos 90, essa era a minha intenção. Mas naquela época acabei apostando em mim, na minha capacidade administrativa e nos meus projetos empresariais. Apostei no Brasil, pois acreditava que, apesar das inúmeras imperfeições nas áreas sociais, políticas e econômicas, o Brasil era viável e era minha pátria. Lutei por mais de 11 anos na tentativa de vencer aquelas imperfeições. Fiz o meu melhor, apostei no nascedouro de uma nova democracia, de novos tempos. Dediquei 11 anos da minha vida a um projeto que fracassou. Olhava para os lados e via escombros, olhava para trás e via os que ficaram pelo caminho, e quando olhava para frente, não enxergava o futuro prometido. Muitas portas se fecharam e o horizonte se apequenou. Os vencidos perderam seguidores, perdem fiadores e perdem credibilidade. E aquela não era a hora de caçar os culpados e nem de me isentar da minha parcela de responsabilidade. Era a hora de encontrar novos caminhos e novas oportunidades. Reconstruir sobre escombros seria mais difícil, mais demorado e com menos possibilidades de sucesso. Conversei com a Viviane e praticamente a comuniquei da minha decisão em mudarmos para os Estados Unidos. Além dos fatores econômicos, de igual forma, também pesou muito o fato de que meu olho estava sem o silicone. E sem essa proteção, a retina poderia ter um novo descolamento. Estar em Miami me fazia sentir mais seguro. Sem muita escolha e contrariada, ela concordou em mudarmos todos e recomeçar uma nova vida. Após resolver uma questão financeira que se arrastava há 6 anos, reuni um capital que seria suficiente para dar-nos uma estabilidade econômica por 1 ano. Com isso, voltei para Miami e iniciei os preparativos para receber a minha família. Eles chegaram 3 meses depois e encontraram um apartamento montado e pronto para morar. Minha irmã me ajudou em tudo para que, quando eles chegassem, se sentissem em casa. Rebeca, então, com 4 anos, e Henrico, com apenas 1 ano e meio, se adaptaram naturalmente ao novo lar, ao novo país. Viviane resistia àquele projeto e não aceitava aquela mudança tão radical de vida. Após os primeiros 6 meses sem definição quanto a um trabalho, ela conseguiu um emprego numa agência de turismo e eu consegui um trabalho em uma empresa que traduzia e dublava filmes e programas que eram enviados para canais a cabo no Brasil. Apesar de estarmos estabilizados economicamente, nosso casamento fora seriamente abalado e ficou desestabilizado. Em abril de 2000, ela ainda não conseguia esquecer os fantasmas deixados no Brasil. Com isso, discutíamos constantemente e resolvemos de comum acordo nos separar. Continuei morando com Viviane e as crianças até dezembro, quando me mudei para a casa da Angélica. Nessa época eu andava de bicicleta e caminhava sozinho pelas ruas da cidade. E assim eu estava diariamente com as crianças em casa ou no apartamento da Viviane. Foi muito difícil terminar um casamento depois de quase 11 anos. Como a separação fora motivada única e exclusivamente por motivos econômicos e principalmente pela mudança de país, mantínhamos uma relação cordata e amistosa. Só não podíamos tocar nos assuntos do passado empresarial, pois ambos não cedíamos em nossas convicções. Felizmente, o ambiente naqueles meses onde decidimos pela separação era praticamente normal e as crianças pouco perceberam. Como fiquei ainda por vários meses com eles, tive tempo de ir preparando o ambiente e não causar-lhes traumas futuros. Estávamos sempre brincando na rua em frente de casa, jogando bola na praia ou indo ao clube. Eu estava realizado como pai, podendo levá-los à praia, ao parque, à escola,
sem a necessidade do auxílio de outra pessoa. Com a melhora na visão, passei a usar o computador e a navegar pela internet. A primeira porta que se abriu foi o bate-papo do UOL e o ICQ. Aquela era a chance de me igualar às outras pessoas, pois na condição de incógnito eu podia assumir outros personagens. As salas de bate-papo eram um laboratório perfeito para conhecer as pessoas como elas realmente são, pensam e reagem, pelo menos em certas situações de relacionamento pessoal. Às vezes eu omitia a minha condição de deficiente visual e estabelecia uma amizade virtual, e depois de certo tempo eu revelava essa condição. Incrível, porém verdade, na maioria das vezes havia um afastamento quase que imediato daquelas amigas virtuais. Felizmente não era minha intenção estabelecer uma nova relação matrimonial, e vi que havia muita rejeição àqueles que apresentam algum tipo de limitação física. Ainda assim, acabei conhecendo algumas mulheres e fiz boas amizades através das salinhas do UOL. Rico 39 Miami foi o meu nickname mais popular durante um bom tempo. A internet foi evoluindo e trazendo o mundo para dentro do meu quarto, para dentro da minha vida. Sempre vislumbrando uma possibilidade de ganhar dinheiro com uma boa ideia, comecei a trabalhar com a venda de lingeries brasileiras. Montei uma loja virtual, e-commerce, onde comprava as lingeries de uma pequena confecção, propriedade de um casal amigo meu da cidade de Santos. Esse trabalho me levou a outro, e eu passava várias horas por dia conectado à grande rede. Dentro de certos conceitos, eu me sentia como o Henrique de antes de 1984. O site de lingeries precisava de publicidade em outras mídias, e para fazer essa propaganda nos jornais da colônia brasileira, propus a alguns deles a permuta de artigos e crônicas por espaço publicitário. Com isso, passei a escrever durante 3 anos o editorial de um jornal semanal e fazer o caderno de economia e de esportes de outros 2 jornais mensais. E o mais impressionante disso tudo é que jamais estive nas redações dessas empresas. Tudo era tratado via fone ou e-mail. Mesmo estando conectado diuturnamente à internet, uma das minhas distrações ainda era participar dos programas de rádio em espanhol. 2 deles eram de futebol, e sempre que ouvia alguma informação ou comentário que eu não concordava, eu pesquisava na internet e ligava nos programas para opinar, discutir e, obviamente, polemizar. Na maioria das vezes, minhas discordâncias eram com os jornalistas uruguaios e argentinos que apresentavam os programas de futebol. Com isso, fui colecionando e armazenando uma série de tabelas, artigos e estatísticas. Desse material surgiu a ideia de escrever um livro sobre a mais polêmica das rivalidades do mundo do futebol, a rivalidade entre Brasil e a Argentina. Foram 8 anos colecionando e organizando esse rico material, e em 2007 comecei a escrever o livro 100 anos de rivalidade, que conta essa história tão rica e polêmica. No final de 2008, depois de ter apresentado esse projeto a várias editoras, consegui encontrar um patrocinador para fazer a publicação deste livro. Em 1º de janeiro de 2009, a Revolução Cubana completou 50 anos. 3 meses depois, a minha revolução completou 25 anos. Bodas de ouro de uma e bodas de prata da outra. Fidel com a dele, resistindo e mantendo-a, e eu com a minha, coexistindo e enfrentando-a. Faixa 12. A família. Este poderia ser um texto de agradecimentos, mas preferi transformá-lo em um capítulo de enaltecimento ao que há de mais importante na vida de um ser humano: a família. A presença da minha família foi absoluta e fundamental para que eu sobrevivesse a essa revolução na minha vida. Nos momentos mais cruciais, minha família somava as forças e dividia os sofrimentos. Por isso, além do meu próprio sofrimento, também sofri muito ao vê-los sofrendo por minha causa. Involuntariamente, fui o pivô de uma etapa muito longa e difícil na vida de todos eles. Meus pais, Jorge e Isaura, estiveram presentes em todos os momentos da minha existência, e a eles dedico tudo o que consegui, tudo o que sou. Minha revolução acabou por interferir diretamente nos destinos das minhas irmãs Angélica e Maíta. Por estarem a meu lado durante a estadia mais longa nos Estados Unidos, principalmente Angélica, uma verdadeira irmã, seus destinos ganharam outros rumos.
Meu irmão Marcos foi de muita importância ao assumir e dividir responsabilidades junto com meus pais. Minha avó Rita, em memória, sempre querendo ajudar, sempre controlando, sempre presente, também ajudou e também sofreu muito. Meus tios, quase pais, Vitor e Tino, em memória, foram excepcionais e choravam como crianças ao ver-me sem visão. Fizeram promessas e, com a alegria de suas palhaçadas e causos, energizavam a todos. Minha tia Augusta, em memória, e minha prima tia Helena, em memória, contribuíram muito naqueles tempos mais difíceis, de pouca logística. Minhas tias Ruth, Iraci e Expedita, valorosas e sempre nos ajudando nas mais variadas situações. Meus primos e primas, que também estiveram lado a lado e convivendo conosco, foram todos muito importantes nesse processo onde a família tornou-se um organismo vivo e essencial. A todos, toda a minha gratidão, que levarei para sempre dentro do meu coração. Nessa jornada, se não fosse pela minha família, não haveria história, não haveria nada, não haveria Henrique. Uns se foram e outros chegaram, e ela, a minha família, continua ali, sempre pronta para entrar em ação, nos bons e nos maus momentos. A todos, obrigado. 1000 vezes obrigado. Faixa 13. Epílogo. Assim como a do Fidel, a minha também não acaba aqui. Epílogos são usados para encerrar, pôr um ponto final na história, mas essas duas revoluções insistem em continuar, insistem em reavivar quando pensamos que estão acabando. Elas vieram, marcaram fundo, e mesmo que um dia acabem, deixarão cicatrizes que jamais serão esquecidas. Faixa 14. Carta do Médico. Ao terminar de escrever este livro, entrei em contato com o Dr. Blumenkranz, que agora trabalha na Universidade de Stanford, Califórnia, e solicitei a ele que me mandasse um testemunho resumido sobre a época em que cheguei a Miami para a primeira consulta. Com a cortesia e atenção habituais, ele me enviou a carta que está reproduzida a seguir no seu conteúdo original em inglês e também numa reprodução gentilmente traduzida para o português por Lea S. Senociain, da The Language Factory. Dear Enrique, it's very nice to hear from you and to learn that you are still living in Miami and doing reasonably well. I suspect that your vision is not as good as you might like, but probably still much better than any of us anticipated. When you first came to see me, I remember your bravery, your charm, and your good humor. As I recall, your detachment was one of the most severe I had ever seen, with a severe form of scarring called PVR, in addition to a very large giant retinal tear. Since this was your only eye, and you have effectively no vision when I meet you, I knew that there was a great deal of pressure on me to try to help you, even despite the fact that at that point in time we did not have many of the excellent tools that we have now to assist in reattaching the most complicated forms of retinal detachment. In particular, we did not have a new compound perfluorocarbon liquid that has made it easier to reattach giant retinal tears. As a result, I used a technique which I wrote about, using a different compound called Rhelan to try to spread apart the retina. Allow us to dissect the scar tissue free and to flatten the retina under silicone oil with the application of laser. Fortunately, this technique was very successful, and I remember teaching it to a number of young surgeons through the United States in a year after your surgery, including showing diagrams and pictures of how we had used it successfully in your case, and that you have been restored to some useful vision.
Since that time, we have continued to use the Hillon-Visco dissection technique, but in addition have the new technique of perfluorocarbon liquids, which helps in some patients. However, the principles that I learned in your case were carried over later to the use of perfluorocarbons, and I do not think you could have done any better with any technique than the one that we used. I want to wish you the very best of luck in the future years, and hope that you will continue to have some good useful sight and enjoy better things in life, including family, friends, and appreciating nature. I remember very fondly the beautiful drawings you sent me using the vision that have been restored, and I continue to treasure them. With all best wishes. Mark Blumenkranz, M.D., Professor and Chairman, Stanford University, School of Medicine, Ophthalmology. Caro Henrique, que bom ter notícias suas, saber que você ainda mora em Miami e se sente razoavelmente bem. Imagino que sua vista não esteja tão boa quanto você gostaria, mas provavelmente está muito melhor do que qualquer um de nós esperava quando você veio me ver pela primeira vez. Eu me lembro de sua coragem, seu charme e bom humor. Recordo que seu descolamento foi um dos mais severos que vi, com uma grave forma de cicatrização chamada PVR, além de uma enorme ruptura da retina. Como aquele era seu único olho, operável, e você efetivamente não tinha nenhuma visão, quando te vi, sabia que teria uma grande pressão na tentativa de te ajudar, mesmo porque, naquela época, não tínhamos muitos dos excelentes instrumentos que temos agora para a reaplicação da retina nos casos mais complicados de descolamento. Nós não tínhamos, por exemplo, o perfluorcarbono líquido, um novo composto que tem facilitado a reaplicação da retina. Por isso, usei uma técnica, que inclusive escrevi sobre ela, com um diferente composto chamado Hillon, hialuronato de sódio, para tentar afastar a retina, permitindo a retirada do tecido cicatricial e o aplainamento da retina, com óleo de silicone e aplicação de laser. Felizmente, esta técnica foi bem sucedida e eu me lembro que ensinei a um grande número de jovens cirurgiões em todas as partes dos Estados Unidos nos anos subsequentes à cirurgia, inclusive mostrando diagramas e fotos de como a usamos vitoriosamente no seu caso e que você recuperou parte da visão. Ainda hoje continuamos a usar a técnica de viscodissecação com Hillon, mas com a adição da nova técnica com perfluorcarbono líquido, que tem ajudado em alguns pacientes. Mesmo sabendo que todos os princípios que apliquei em seu caso foram mais tarde adicionados ao perfluorcarbono, eu não acho que você poderia ter tido melhores resultados com nenhuma outra técnica. Quero te desejar toda a sorte do mundo nos anos vindouros, e espero que continue tendo uma boa visão, e que desfrute de melhores coisas na vida com a família, os amigos e apreciando a natureza. Eu me lembro muito bem dos lindos desenhos que me fez quando sua visão foi restaurada, e os guardo como algo muito especial. Com meus melhores desejos, Mark Blumenkranz, M.D., Professor and Chairman, Stanford University, School of Medicine, Ophthalmology. Faixa 15. Agradecimentos. Para editar esse livro, contei com a ajuda, colaboração e incentivo das seguintes pessoas: Angélica Dias, Cris Delboni, Daniel Alves Pena, Lea S. Senociain, Maíta Dias Cassouto, Soraya Antonova Vasques, Verinha Casanova. Henrique Dias, nascido em Bandeirantes, PR, em 17 de novembro de 1961, é formado em História pela Faculdade de Ciências e Letras Dom Domênico de Guarujá Unidom. Sua família chegou ao Guarujá em 1939. Seu pai foi funcionário do Cassino Grande Hotel Guarujá. O autor iniciou seus estudos no grupo escolar de Vicente de Carvalho, em 1968. Depois, cursou ginásio e colegial na EPSG, professora Raquel de Castro Ferreira. Cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Unisantos, por 3 anos, retirando-se por motivo de saúde.
Tratou a perda da visão nos Estados Unidos com êxito. Casou-se em 1989 e é pai de 2 filhos, Rebeca e Henrico. Foi empresário do segmento de turismo por 12 anos, em Guarujá. Mudou-se para os Estados Unidos, onde viveu 13 anos. Lá publicou seus 2 primeiros livros, 100 anos de rivalidade, e Fidel com a dele e eu com a minha. No período em que morou nos Estados Unidos, atuou por 6 anos como editorialista do jornal Gazeta Brazilian News, de Fort Lauderdale, e foi colunista de outros veículos jornalísticos da Flórida EUA. Também trabalhou como tradutor de uma empresa subsidiária do Discovery Channel Brasil. Prestou serviços de propaganda e marketing digital para companhias brasileiras estabelecidas no sul da Flórida. Em 2011, por razões de irregularidade nos prazos de sua visa, viu-se impedido de retornar aos Estados Unidos para continuar seu tratamento médico. Cursou a Faculdade de História entre 2012 e 2015 e lançou seu terceiro livro Politensando, em 2016. Foi um dos criadores e coordenadores do movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras 2016 a 2024. No final de 2016, foi eleito membro do Conselho de Cultura de Guarujá. Em 2017, assumiu a presidência do referido conselho, concluindo seu mandato em outubro de 2018, gestão responsável pela elaboração do Plano Municipal de Políticas Culturais de Guarujá, cuja lei foi aprovada no último dia do seu mandato. Em 2019, publicou seu 4º livro, 100 anos de rivalidade mais 10, uma atualização de seu primeiro livro, com mais 10 anos de história. Nesses últimos anos, além de pesquisador e documentarista da história de Guarujá, passou pela curadoria de eventos artísticos da Câmara Municipal e realiza palestras em escolas e instituições públicas e privadas. Em 2020, promoveu a primeira exposição sobre a história de Guarujá na Belle Époque 1890 a 1920, com o seu acervo de maquetes históricas, mapas, pinturas, fotografias, itens de coleção e documentários por ele produzidos. Em 2021, publicou seu 5º livro, A História de Guarujá Fase Urbana 1890-1956 volume, e no mesmo ano, em novembro, publicou seu 6º livro, Guarujaçando, em comemoração aos seus 60 anos de vida. Em fevereiro de 2022, fundou o Centro de Documentação e Memória de Guarujá CEDOM, do qual é o atual diretor-presidente. Em 2024, publicou o seu 7º livro, A História de Guarujá Fase Urbana, Famílias Pioneiras 1890-1946 volume 2, e o seu 8º livro, 130 Personalidades da História de Guarujá de 1893 a 2023. No ano de 2025, seguindo a sua linha de pesquisa e resgate da história da ilha de Santo Amaro, lançou o livro O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Henrique está sem visão desde 2012 e se mantém na luta, com fé e esperança nos avanços da tecnologia e nas bênçãos de Deus.